Olá, pessoal! Vamos para a nossa 14ª aula de desenvolvimento web. Hoje a gente vai ver o HTML, tá? Um pouco de HTML e CSS. Na aula de hoje, a gente vai ver, né, como que eu crio áreas específicas dentro do Body, tá? Antigamente, a gente usava a tag table, né, de tabela, só que isso foi desativado, tá? Não é... Tabela é para uso de tabela mesmo, para você tabular os dados, né? Quando você precisa ter uma tabela de preço, algo assim. E não para fazer divisões, né? Separar áreas específicas dentro do corpo de uma página. Então, a gente vai usar a div, mas já para substituir a div, a gente tem o header, tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês. Ó, eu coloquei aqui. No HTML5, a gente usa o header, tá? Para especificar a área do cabeçalho da página. Então, onde fica logo, onde ficam, de repente, o telefone da empresa, bem no topo da página, a gente coloca tudo dentro do header, tá? E se eu quiser, por exemplo, dentro do header, fazer divisões, tipo, dentro do header eu preciso de 3 seções, eu posso usar a div para fazer isso, tá? A div não caiu, ela continua. Eu só uso em conjunto com outras tags que veio para especificar, estruturar um pouquinho melhor o código, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver isso acontecendo. Eu vou vir aqui no Sublime. Eu tô dentro do projetinho que a gente usou numa das últimas aulas, né, do site da Apple. Pode manter o exercício que a gente fez, né? A gente colocou tags de metadados, né? Para colocar viewport para o site ser responsível, keywords, né? Palavras-chave. Então, agora a gente vai ver. Eu vou apagar esse parágrafo que eu coloquei aqui com a palavra Apple e eu vou começar a criar a estrutura para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, dentro do body, do corpo, eu vou criar aqui, vou colocar a tag header, né? Header. E vou fechar ela. Pessoal, eu já vou entrar com essa imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, imaginem assim, aqui eu tenho o corpo da página, certo? Do meu site. Então, eu vou começar aqui com o header, né? Que vai ser o cabeçalho. Aí, eu tenho a tag nav, né? Que é onde eu crio o meu menu. E aí, pessoal, eu tenho outras tags também, que é a section, né? E eu tenho também a article e a side, tá? E tenho a footer, né? Que é o rodapé. Mas a gente vai trabalhar na seguinte estrutura. A gente vai abrir um header aqui em cima. Depois do header, né? A gente vai criar a tag nav também para criar o nosso menu do site. E a gente vai trabalhar com article. E dentro do article, a gente vai criar as divs, né? Para separar. E embaixo, a gente vai criar a tag footer, né? Que é a tag do rodapé. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos fazer isso na prática. Pessoal, eu vou criar toda essa estrutura de uma forma assim, passo a passo, tá? Para a gente ir construindo conhecimento, tudo bem? Até a gente conseguir construir toda a página home daquela atividade que eu mostrei para vocês que a gente construiu o wireframe, tudo bem? A gente vai fazer o site para uma sorveteria, a gente vai fazer a página principal desse site, mas primeiro a gente precisa conhecer toda essa estrutura primeiro, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho de classe, tá? A classe, ela é um atributo, né? A class é um atributo do HTML, ela é usada para definir os estilos iguais para o mesmo elemento, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu criei essa div aqui dentro do header, sabe? E eu coloquei uma classe para ela que chama conteúdo. Aí, o que acontece? Todas as divs que pertence à classe conteúdo, eu consigo formatar elas para que elas fiquem todas iguais no CSS. Então, olha que interessante, ó, aqui eu estou na linguagem de programação HTML e aqui ao lado eu estou no CSS. Então, aqui eu criei, né, eu coloquei a tag, né, pode ser chamada de tag, gente, a tag header,
E dentro dessa tag eu criei uma div, que é uma área específica, certo? Aí eu falei que essa div eu coloquei uma classe aqui para nomear ela, certo? Que com o nome conteúdo. Então eu vou aqui no CSS, coloco aqui essa classe conteúdo e formato ela, né? Colocando um plano de fundo, mudando a cor, mudando o tipo de letra, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá no Sublime. A gente vai vir aqui, ó, eu vou criar a tag div, certo? Se eu não fechar e apertar o tab, ele já fecha a tag também, ok? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe aqui, ó. Vou falar que essa classe vai se chamar conteúdo, ok? Vou até colocar um texto aqui dentro dessa div, ó. Esta classe, ou melhor, vou colocar assim, ó, este é o conteúdo do cabeçalho, tá? Este é o conteúdo do cabeçalho, certo? Vamos salvar. Agora eu vou vir aqui na minha folha de estilo do CSS, tá? Eu vou colocar a classe. A classe, ela é identificada por um ponto. Então, eu coloco o ponto e o nome da classe, certo? Que é conteúdo. Abre chaves, fecha chaves. Perfeito. E aí, aqui eu posso configurar, né, essa div. Por exemplo, eu quero que ela fique numa cor, né? Background color. Quero que ela fique na cor preta, né? Vou colocar aqui para ficar na cor preta. Vou colocar hashtag 000, que é a cor preta, certo? Ponto e vírgula. Salvo. Salvei aqui também. Agora a gente vai abrir essa página do site. Vou botar aqui no meu E2 pontos, ó, site Apple Home. O que aconteceu aqui? O texto tá em preto, né? Por padrão, o texto vem na cor preta. E eu coloquei a div em preto, então não vai dar para enxergar. Então, vamos lá, vamos voltar e vamos mudar, vamos colocar uma outra cor. Vou colocar aquela cor, o azul clarinho, né? Vamos voltar lá. Vou escrever a cor aqui, tudo bem? Agora sim, ó, tá vendo a div que eu criei? Este é o conteúdo do cabeçalho, né? Ficou no azul claro e a letra. Eu poderia também ter mudado a cor da letra, né? Colocado a letra na cor branco, mas aqui foi mais para mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa imagem, a gente configurou, tá vendo aqui no body, né? No body, né? No corpo, eu vou tirar, ou melhor, vou até comentar aqui, ó. Tá? Não vou apagar não, vou comentar. Deixar o comentário aqui embaixo. Certo? Perfeito. Só comentei. Agora eu vou atualizar a página, só para aparecer a div, tudo bem? Muitas vezes a gente tem que fechar a página e abrir novamente. Eu não salvei aqui, pessoal. Agora sim, tá vendo? A imagem saiu, não tinha salvo. Então, só pra gente entender, né? Eu ensinei vocês a tag header, né? Que é a parte do cabeçalho da página. A gente criou uma div, que é a construção de uma área específica dentro do header, certo? Para poder estilizar essa div, a gente especificou aqui um atributo classe, né? E colocou o nome de conteúdo, porque daí eu consigo no CSS e estilizar, né, aquela div chamando ela pelo nome da classe, tudo bem? O legal, gente, de se utilizar a classe é que toda vez que eu chamar essa classe em algum elemento do HTML, ele vai usar a mesma formatação que eu coloquei aqui, tudo bem? Diferente do ID, que a gente vai ver agora.
Agora a gente vai falar do atributo ID, né? Ele é usado, gente, para especificar um ID exclusivo para um elemento HTML, tá? Então imagina assim, ó, aqui eu tenho o header, e eu vou colocar um ID para o header, tipo meu header. Então vai ser um ID específico. Essa estilização que eu colocar aqui no CSS vai ser somente para essa tag header, tudo bem? Então, olha aqui, ó, o valor do ID diferencia maiúscula de minúscula, então a gente tem que tomar cuidado porque ele faz essa diferenciação. O valor do ID deve conter pelo menos um caractere e não deve conter espaços em branco, tudo bem? Sublime, eu vou pegar o body aqui, vou criar um ID para ele, a gente vai colocar o nome my body. Tudo bem? Aí a gente vai vir aqui no CSS, vamos estilizar então, né? Então, hashtag, porque agora é o ID, my body. Perfeito. Vamos mudar o plano de fundo. Vou colocar a cor silver, que é um cinza. Tudo bem? Agora, eu vou atualizar a página aqui. Abrir ela novamente. Perfeito. Tá vendo que legal? Então, é o seguinte, galera. O ID, quando eu uso ID, ele é exclusivo, tá? Só para esse elemento aqui, que eu coloquei esse ID para ele. Quando eu uso classe, eu posso usar essas classes em outras divs. Então, por exemplo, assim, ó, em outros elementos da HTML, né? Não só divs. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu crio uma outra div dentro do header. E aí, pessoal, eu vou criar essa div, vou colocar aqui a classe nela, a mesma classe, conteúdo. Tudo bem? Teste de classe. Salvei. Vamos abrir aqui novamente, vou fechar e abrir. Tá vendo? Esse é o conteúdo, esse é teste de classe, pegou a mesma formatação. Agora, se eu tivesse, por exemplo, colocado um outro nome de classe aqui, classe teste, e chamasse ela aqui, ó, vou colocar verde, tá? Só pra... não foi. Deixa eu salvar aqui. Salvou. Aí foi. Tá vendo? Então, eu tenho a div de cima, esse é o conteúdo do cabeçalho, a div de baixo, teste de classe. Certo, pessoal? Aqui, pessoal, para a gente ver a diferença, né? Só para resumir o que a gente acabou de ver, a diferença entre classe e ID, tá? O elemento HTML, ele pode ter apenas um ID exclusivo, que pertence a esse elemento só, enquanto o nome de classe pode ser usado por vários elementos, ok? Então, eu posso, por exemplo, eu quero que a div que está lá no meu rodapé, né, no footer, ela tenha a mesma formatação da classe conteúdo. Então, é só chamar a classe conteúdo lá naquela div.